光金領利休挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta o Darkseid. Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesse dia, tarde, madrugada, sei lá que hora que você está vendo. Mas seja muito bem-vindo e desde já quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui no canal. Vocês que passam, deixam like, comentam alguma coisinha ou outra. Brigadão. Estão gostando aí dos canais que eu estou encontrando, estou reagindo aqui? Hoje eu encontrei mais uns canais bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar, hein? Bora comigo? Bora lá? Primeiro canal aqui, ó, de hoje é esse canal aqui, ó, o canal Nerd Show, beleza? Vamos ver do que se trata o conteúdo. O conteúdo dele já deu pra ver que é conteúdo 90, né? Bem interessante também. Aqui, ó, tipo aquele canal 90 lá, né? Que é um canal maravilhoso também. Vou maratonar em breve aqui também, pra gente dar uma olhadinha no conteúdo do cara, tá? Ó, várias paradas interessantes. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que o nosso amigo Nerd Show tem aí para oferecer a nós, né? Mas antes disso, lógico que eu vou deixar minha contribuição, uma vez que eu estou consumindo o conteúdo. E isso deveria ser obrigatório para qualquer pessoa que consome conteúdo de outras pessoas no YouTube, tá? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim, né? A pessoa entra, dá uma olhadinha, vê um pouquinho, depois sai. Algumas até vê o conteúdo e esquece de deixar like. Então, se você ainda não deixou o like, deixe o like aí, beleza? E me ajude. Vamos lá? Aí tá aqui, ó, o programa de TV que revelou a decadência do Brasil. E ele tá falando de um programa que a gente era viciado nessa época. Posso perguntar? É, show do milhão. Então,
Vamos lá, vamos ver do que ele tá falando aqui. 3, 2... Quando a gente fala em show do milhão, é bem capaz que você lembre disso aqui, ó. Ó. Valendo R$2.000, o que é a Via Láctea? É número 1, a marca de leite. De fruta. Via Láctea é a marca de leite. Tá certo, Lombardi, tá certo. É ressecada para se tornar uma ameixa seca. Você pula? Ou até desse meme aqui, ó. Vem pra cá, coloque lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Finalmente. E você me responde se você souber, tá? Você sabe o que é um buraco de minhoca? Não? Buraco de minhoca não é algo feito pela minhoca, mas é algo feito no espaço, onde supostamente, de forma teórica, lógico, vai existir um buraco, e esse buraco que aparece do outro lado é um buraco dimensional e vai fazer com que aquela distância entre os espaços seja diminuída. Ou seja, em vez de você pegar uma linha reta, vamos dizer assim, ou dar uma volta, esse buraco vai diminuir tudo de forma bem compacta, não sei se é isso que diz, mas vai fazer com que você chegue do outro lado do universo, por exemplo, no estalar de dedo. Isso é um buraco de minhoca. É o buraco de Einstein-Rosen, se eu não estou enganado, esse é o nome que se dá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, eu tô falando merda pra caralho. Eu tô falando do buraco de minhoca do jardim. Na verdade, é um conceito que faz parte da teoria da relatividade geral do Einstein. Então é de Einstein-Rosen, né? Que, segundo ele, haveria um espaço que conectaria dois pontos do universo. Sendo isso dois universos diferentes, ou até dois lugares. Ou duas realidades diferentes, ora essa. Você acredita em realidade paralela? Eu acredito. Por exemplo, agora mesmo em algum universo, sou milionário. Estou curtindo a vida, tomando coquetéis maravilhosos com incríveis e suculentos camarões. Eu nunca entendi esse tipo de coquetel camarão, enfim. Deve ser bom não. Ou é salgado ou é doce. O negócio tem que ser doce, enfim. E se eu te dissesse que o show do milhão que tá passando hoje, em 2025... Que é uma porcaria. Esse show do milhão de hoje em dia eu acho uma porcaria. O do Silvio era muito melhor. O show do milhão de 1999 são esse buraco de minhoca. Concordo. E se eu te dissesse mais? Que os dois formam um caminho para mostrar uma grande mudança na sociedade brasileira. Concordo. É isso que eu vou te provar hoje e te mostrar no Nerd Show. Ó, o cara é bom, hein? A intro do cara é legal. Gostei. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Desculpa, eu sou muito fã do show do milhão. Eu adoro. Eu me amarrava nessa música aí, pessoal. Essa música era foda. Se do nada eu estiver rindo por aqui, é que eu tô falando com a minha namorada pelo negócio, tá? Então fica de boa aí. Você já deve estar cansado de saber que o Show do Milhão é um dos programas mais longevos e também um dos de maior sucesso da televisão brasileira, né? Com certeza. Boa noite, moças e rapazes, meninas e meninos. Estamos iniciando mais um programa Show do Milhão. Não é incrível como que a voz do Silvio é icônica, cara? Claro, um monte de gente imita, né? Mas vou pra lá, vai pra lá, mas vem pra cá, você, vem pra cá. Qualquer um imita a voz do Silvio. E tem gente que imita, claro, idêntico, fiel. Mas, sei lá, o jeito que o Silvio tinha de falar, esse carisma dele, né? Esse desejo de haver a conexão dele com o público era único, cara. Era muito legal isso aí, mano. Muito legal. Que bom, pelo menos hoje em dia ele está num lugar muito melhor que nós, né? Com a pergunta, será que algum corajoso vai ganhar R$1 milhão? Um programa que com certeza marcou época, teve muitas polêmicas e que com certeza vai provar um ponto muito grande pra gente até o final desse vídeo. Show do milhão.
Mas eu acho que é muito legal a gente começar lembrando de onde que isso surgiu e por que ele veio para a televisão brasileira. Muita gente fala que o Show do Milhão começou a partir de uma cópia do programa que se chamava Quem Quer Ser um Milionário, que sim, eu vi muito disso aí na época. Fazia parte da grade de uma produtora de televisão britânica. For the first time on UK TV, we have a top prize available of 1 million. Até aquele filme lá. Não, tem o filme As Aventuras de Pi, que se eu não me engano é com o mesmo ator do filme Quem Quer Ser um Milionário. Muito foda. Né? Esse filme é muito foda, muito foda. De novo, não tô falando sozinho, tô falando com a minha namorada aqui. Então, ó. Não acho que eu sou doido. Só um pouco. And it could be won here tonight. Join us now for Who Wants to Be a Millionaire? E isso que até um certo ponto pode ser considerado verdade. Porém, o próprio Silvio Santos já trouxe algumas fontes de programas antigos, até de programas que ele mesmo apresentava. São programas como inspiração na televisão. Por exemplo, o programa O Céu é o Limite, de 1955, da TV Tupi, e também o programa Arrisca, dentro do programa Silvio Santos, que passava na TVS. Nós desejamos que desse programa você seja o campeão. Atenção, público brasileiro, continua o programa Silvio Santos, agora com Arrisca Tudo. Lá em 1976. Conhecimentos gerais para os 3 candidatos que arriscam 100 cruzeiros. Como se chama esse mate amargo muito apreciado pelos gaúchos, hein, Ronaldo? Chimarrão, certa resposta. Só que chegou um tempo, lá em 1999, que o Silvio Santos mandou colocar na programação uma vinheta que começou a dar medo em muita gente. Seria o quê? A virada do milênio? Seria o mal do século? Porque os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. E depois de tantas teorias, porque nessa época a gente não tinha tanta informação e se conversava tanto assim, né? Pra saber que seria só um novo programa de televisão que ia estrear em 7/11 de 1999. O nome seria O Jogo do Milhão. O maior prêmio da televisão. Seu cupom pode valer R$1 milhão no Jogo do Milhão. Jogo do Milhão, esse que começou com o Silvio Santos explicando mais sobre a regra, sobre o que seria mais um dos programas de trivia ou de quiz da televisão brasileira. Nós estamos iniciando o tão comentado, o tão propagado Jogo do Milhão. E vocês que durante muito tempo viram os anúncios, os 22 dias estão chegando, os 22 dias chegaram. Durante 22 dias, às 10 horas da noite, nós estaremos realizando o Jogo do Milhão. Para quem não viu na época ou nem viu a versão de hoje, o Jogo do Milhão tinha algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele era o primeiro programa na televisão brasileira a dar um prêmio de R$1 milhão. Se você vier ao programa, você ganha R$200. E se você participar do jogo de respostas e perguntas, você poderá ganhar até R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Era um programa de perguntas e respostas que tinham 16 perguntas, né, com resposta, para você chegar no 1 milhão. Bem, nós teremos 16 perguntas. Você pode pular 3 perguntas e você pode pedir socorro 3 vezes. Agora, se você errar em qualquer uma das 15 perguntas, você recebe metade do prêmio ganho. Se você errar na pergunta Arrisca Tudo, a pergunta número 16, você perde tudo, você ganha só os R$300. Tá ouvindo? E ao longo do caminho você tinha ferramentas para você poder chegar lá. Algumas ajudas. Por exemplo, tinha as cartas. Então aqui eu tenho a carta número 1, a carta figura que não vale nada, o número 2 e o 3. Se você tirar a 1, nós eliminamos uma resposta errada. 2, 2 respostas erradas. 3, 3 respostas erradas. Tinha os universitários, que eram os universitários de gravatinha, que ficavam lá do lado. Tinham as placas, que era a ajuda da plateia. Então, por favor, senhores participantes, preparem-se. Mostrem as plaquinhas, por favor. Todos estão dizendo, só um falou que é o número 3. Todos acham que é o número 4. E também tinham os pulos, com simpáticas criaturinhas que ficavam pulando lá embaixo do CG, que era muito bonitinho. Eu não sei se você chegou a se perguntar, mas sabe qual que foi a primeira pergunta da história do Jogo do Milhão? Quem reprovava os calouros em seu programa tocando uma buzina? Resposta número 1 diz que é o Raul Gil.
Resposta número 2, o Bolinha. Resposta número 3, o Flávio Cavalcante. E a resposta número 4 é o Chacrinha. Mas não era tão simples assim chegar e participar do Jogo do Milhão. Você tinha que montar todo um processo, que nem antigamente tudo tinha sorteio, né? Amanhã tem o Jogo do Milhão. Se você for sorteado, ganha R$100. Se você for classificado, ganha mais R$200. E uma parada do programa do Show do Milhão na época, pessoal, é que você via que as pessoas que iam não era qualquer pessoa que ia lá, no caso, responder e tal. Eram pessoas que tinham um certo conhecimento, tá? Mas, claro, também haviam algumas pessoas ali que você falava, porra, como assim ela respondeu isso? Ou ele respondeu isso? Sabe? Porque a gente que tá aqui é muito mais fácil. Agora, quem tá lá mesmo, sob essa pressão toda, você esquece, cara, a pergunta. Ainda mais se você não for uma pessoa que não tem um foco muito bom, não é realmente centrada naquilo que você tá vivendo ali naquele momento, porra, você vai perder tudo, você vai ficar até mudo, porque você não vai conseguir falar. Ainda tem a pressão, de várias pressões, né? A primeira delas, você tava na frente de um dos maiores comunicadores da TV brasileira, Silvio Santos. Outra, você tinha um público te observando. Você tem medo de lidar com o público ou você não consegue falar em público, grande problema. Outro problema, você estava sendo gravado por várias câmeras ali ao redor do estúdio. Então você fica ali triplamente. Claro que na presença do Silvio era muito maior, né? A ideia de você estar na frente do cara ali que criou o SBT, né? Do caralho. Porra, tô na frente do Silvio Santos. Você sabe o que é? Eu tá na frente do Silvio Santos? Sabe? Acho que você fica até mais surpreso do que você tá na frente do presidente do universo. Sabe? Oh, caraca, o presidente do universo. Pera aí que eu tô falando com o Silvio Santos. Sabe? É tipo isso. Porque ele era mais importante. Ele era o cara. O comunicativo. O comunicador. Né? Então eu acho que só essa pressão de você estar na frente dele, tu já travava. Tu já fica... Caralho, e agora? Sabe? Então tinha toda essa parada. Aí eu acho que muitas vezes as pessoas davam respostas erradas, não porque elas não sabiam, mas também por culpa da pressão do momento e você tá ali meio confuso. Então você acabava errando a resposta. Claro, o que acontece, tem gente que dava uma resposta nada a ver, né? Mas a grande maioria com certeza era pressão e pressão tripla. E se for pelo Silvio, só ele vale por 10, né? E se você entrar no jogo de perguntas e respostas, poderá ganhar até R$1 milhão. Compre já nas casas lotéricas ou nas lojas do baú a revista SBT e mande logo o cupom. Mas um detalhe muito legal também nessa época é que as perguntas também podiam ser mandadas pelos internautas. Então as perguntas difíceis que apareciam antigamente, elas eram pagas para as pessoas. O SBT e o Provedor Sol estão juntos no Jogo do Milhão. Você que é internauta pode receber um pagamento pela sua colaboração e mandar perguntas com uma alternativa certa e 3 erradas. E claro, o programa começou a fazer bastante sucesso, se tornou um ícone cultural brasileiro e aí algumas parcerias começaram a vir. Por exemplo, Nestlé e você no Show do Milhão, você lembra? Depois de 80 casas, agora a Nestlé vai dar mais de 140. É a promoção Nestlé você no Show do Milhão. Mas como tudo que faz bastante sucesso, acontecem algumas polêmicas no meio do caminho, né? E no até então Jogo do Milhão não seria diferente. A começar pelo nome, né? Que mudou de Jogo do Milhão para Show do Milhão na virada do ano 2000, porque até então um argentino tinha o direito do nome de Jogo do Milhão aqui no Brasil. Para evitar mais um processo, né? Dos vários que vieram, eles preferiram mudar esse nome. E até amanhã, quando nós estaremos de volta com o programa O Show do Milhão. Tchau, pessoal. Escoteiros rivais, esse acampamento é pequeno demais para nós 4. E também já teve uma grande polêmica com uma pergunta que não tinha resposta, em que a moça até entrou na justiça para garantir uma coisa que ficou conhecida como teoria da perda de uma chance, em que a pergunta foi essa aqui. A Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? Resposta número 1, de 22%. Resposta número 2, de 2%. Resposta número 3, de 4%. E resposta número 4, de 10%.
O que acontece é que essa moça, numa pergunta de 500 mil, ela não tinha como responder. Por quê? Primeiro porque ela admitiu que não sabia, mas é porque a resposta estava errada. Então, né, alguém buzinou no ouvido dela para ela entrar na justiça para requerer essa, vamos dizer, ela tinha uma chance, mas não tinha como ganhar, né? Então o SBT teve que pagar uma balinha para ela. Essas coisas acontecem, né, Babarelando? Podia acontecer comigo, né? É, seria bom, seria bom. Meu Deus, é muito dinheiro! Beleza, mas lembramos do Show do Milhão. Mas por que o Show do Milhão vai mostrar pra gente uma mudança no Brasil? Eu acho que a gente vai começar a entender isso analisando algumas coisas que o programa tinha antigamente, tem hoje, mas que talvez não tenham tanto sentido assim. Com certeza, na época, o prêmio de R$1 milhão foi um impacto muito grande. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto, de 1999 para 2025. Por exemplo, em 1999, teve um participante que se chamava Maurício. Ele queria R$100 mil. Olha pra quê. Você acha que com 100 mil ele quita a dívida? Ah, não só quita a dívida, como faz outras coisas. Ah, como ainda faz uma reforma? Enquanto essa moça de 2025 queria 80 mil. Pra quê? Eu quero 1 milhão, né? Mas assim, vou ficar contente se eu ganhar 80 mil. Eu quero realizar o sonho do meu filho, que é ir pra Itália. Aí vocês vão pra Itália com 80 mil reais, dá pra ir pra Itália, assim. Dá. Babarelando 80 mil só pra viajar. Meu Deus! Ela quer comprar um terreno na Itália, não? Nossa, mas eu tô achando que a régua dessa moça em viagem é muito alta. É, meu Deus do céu. E o mais engraçado... Não, o curioso, né? O cara queria... Deixa eu botar de volta aqui. O cara queria pelo menos 100 mil pra pagar dívida, quitar as dívidas e tal, e reformar a casa e tal. Super válido. Quem não tem dívida até hoje, todo mundo tem, né? Dívidas e tal. Eu odeio ficar devendo, não sei vocês, mas eu fico pra morrer se eu tô devendo alguém. Eu fico nervoso. Realmente nervoso. Eu fico com aquela... Sabe aquele negócio quando tu é criança e fica com piolho na cabeça, o negócio fica coçando direto? Eu, com dívida. Eu não tenho piolho, tá? Não mais. Depois que a minha mãe jogou Baygon na minha cabeça, eu não tenho mais. É sério, não tenho mais piolho não. E não é mentira, tá? É verdade. Minha mãe é maluquinha. A moça aqui, ela quer 80 mil pra viajar, né? Para ir à Itália com seu filho. Ah, uau, né? Ou seja, quer ir para comprar casacos de Vison, não é? Belíssimos chapéus. É chapéus ou chapéus? Amor, você que tá aí do outro lado, é chapéus ou chapéus? Chapéus, né? Belíssimos chapéus com penas de ganso aqui, né? Pendurados assim. Não é verdade? Ah, aqueles casacos bonitos de pele. Ah, que gostoso. Olha a diferença da importância que você estava dando pro dinheiro em 99 para a importância que esse povo hoje em dia dá pro dinheiro, né? Claro que tem gente que necessita de dinheiro, tem. Eu tô precisando, por exemplo, tá vendo aqui, né, a meta, se puder me ajudar, tamo junto. Entendeu? Mas há as pessoas que necessitam de dinheiro e as pessoas que não necessitam. Normalmente essa galera que vai em esse tipo de show hoje em dia é uma galera que simplesmente tem a grana, mas tá indo lá para aparecer, para estar na mídia, para isso e aquilo, não é porque realmente tá necessitado. Sabe? Eu acho que esse tipo de prêmio tinha que ser para pessoas que precisam. No prêmio não, o programa na verdade. Para pessoas que precisam do dinheiro. Porque aí sim elas iriam arriscar mais e com certeza até mesmo estudar um pouco mais para saber ali das respostas e o que de repente poderia cair ou não, né? Mas hoje em dia não. Qualquer 80 mil aí tá show para eu ir para Itália, comprar o meu casaco de Vison, meus chapéus, não é? A minha cartola, hora essa. Vamos para a Inglaterra, James. Vamos comprar uma belíssima cartola. Vamos andar ali em Whitechapel, né? O local onde Jack o Estripador apareceu. Um local onde há muitos museus sobre Jack, não é? Você pode comprar canecas, até mesmo canivetes com o nome Jack Estripador. Isso não é mentira não, é verdade, tá, gente? É curioso, né? Bizarro, mas é verdade. O resultado disso tudo é que os dois responderam a mesma pergunta, olha só. Quantas cores tem a bandeira do Brasil? 5 cores, 3 cores, 6 cores, 4 cores. Respondo. Qual é a sua resposta? Número 2, 4 cores. 4 cores? Isso.
Tá certa disso? Tô. Valendo R$2.000. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Outro caso interessante é de uma participante que chamava Esmirna, que ela chegou na tão sonhada pergunta de 1 milhão, mas levou 500 mil para casa. Mas olha só o que eles estavam conversando, do que ela faria com o dinheiro no início do programa. Para você, o que você gostaria de comprar para você? Pra mim, acho que o desejo de todo mundo é ter seu lugar de morar, Você uma não casa. tem, mas se você ganhar um dinheiro suficiente para comprar uma casa, lá em Campina Grande também uma casa não é tão cara. Uns 60 mil, não sei. 60 mil reais, Barbarelando. Não compra janela mais. Sabe aquelas portas de gente rica que é grandona? Não compra aquilo, Barbarelando. Nossa. E por acaso a gente entende alguma coisa? Cara, eu vou falar de novo, pausa aqui, tá, amor? Rapidinho. Só vocês saberem, só pra vocês terem ideia. Claro que é 99, né? Pra você ter ideia, a inflação mudou muito de lá pra cá, né? A gente ganha mais, mas a gente gasta mais. E a gente não gasta com bobeira. Claro que existem as pessoas que gastam com bobeira aqui, ali e tal. Aí acaba ficando sem dinheiro, mas isso acontece. É normal. Eu faço isso também. Só que o grande ponto é que a inflação, a tendência dela é aumentar conforme o tempo vai passando. E é o que acontece. Principalmente no Brasil, onde você paga a taxa da taxa, porque a taxa da taxa está pedindo que a taxa da taxa seja paga. Tá entendendo? Esse é o Brasil. Brasil de merda. Esse é o Brasil de merda que a gente vive. Essa bosta de país, tá? Então, você não fica com dinheiro, né? Porque é muito mais barato você manter barato o cigarro e a cachaça do que a comida. Não é verdade? Né? Esse cambada de arrombado, né? Prefere aumentar a comida, né? Prefere aumentar as comidas, prefere aumentar a roupa, porque é uma coisa que você não vive. Você não vive nu. Você não vive sem comer. Beber água até você bebe. Em bica, qualquer coisa assim, então desidratado você não morre, tá? Mas de fome você pode morrer. Então a gente não vive sem comida e sem roupa. E sem calçado também. Que andar no asfalto quente sem calçado é complicado, tá? É quente. Não dá. Então, ao invés deles encarecerem aquilo que realmente faz mal ao povo, que é cigarro, álcool, não, eles preferem aumentar aquilo que é do cotidiano da pessoa, a comida. Entendeu? Isso é um erro, na minha opinião, tá? E os impostos fazem com que tudo isso fique mais caro. Lembra aí pra mim, você, joga aqui no comentário, a quanto que você pagava o arroz de 5 quilos há 5 anos atrás? Você lembra? Você lembra? Hoje em dia você deve pagar 20, 25. Há 5 anos atrás você estava no máximo pagando de 12 a 15 reais num saco de arroz de 5 quilos. Tem noção disso? Quanto que aumentou? Tudo. Então essa é a diferença da inflação. Claro, nessa época aí as coisas não eram tão caras, mas você se engana. Eram caras sim, porque o salário era muito baixo. Então as coisas já eram caras. Sempre foram caras. Pra você ter ideia, R$35 em 1994 é R$280 hoje. Sabia disso? Pois é complicado, né? Então a inflação ela tende a fazer muito disso, né? Ela tende só a ferrar, porque se você for ver, o salário aumenta, sei lá, aumenta 10%, vamos colocar. Os itens do dia a dia, né? Comida, calçado, roupa, aumenta 20, 30, 40, 50% a mais. Então como é que você vai viver com isso? Você não vive. O brasileiro não vive, tá? O brasileiro sobrevive. Sabe aquele programa lá daquele, acho que ele era capitão ou era tenente, eu não lembro agora, britânico, Sobrevivi, que passava no Discovery Channel na época, muito lá atrás, isso é antigo. É tipo isso, o brasileiro ele sobrevive, ele não vive. E quem realmente vive a vida não tá morando no Brasil, tá morando lá fora. Entendeu como é que é o negócio? Complicado, né? Coisa disso? De ser pobre? A gente entende pra caramba. Pobre nós somos. Rico. Ah, não, isso a gente não entende não.
Mas você quer saber por que isso é tão diferente? Porque fazendo as contas, sabe quanto que 1 milhão naquela época valeria hoje? O equivalente a 5.400.000 reais. Ou seja, o prêmio do show do milhão de hoje, ele é defasado em relação ao show do milhão de antigamente. Ou seja, 1 milhão, o impacto que a televisão dava para 1 milhão não é o mesmo impacto que 1 milhão gera hoje. Mas se eu tivesse 1 milhão agora, eu tava muito feliz. É, com certeza. Eu ia estar lá só respondendo perguntas assim, ó. Sim, 6. E tem um outro ponto bem importante. Você já parou para pensar nos universitários? Universitários, beleza. Ainda tem universitários no programa de hoje. Mas será que os universitários têm a mesma significância do que tinha antigamente? Você tem que lembrar que na época a gente era praticamente o sonho da nossa mãe de formar em alguma coisa e colocar um diploma lá na parede. Mas você tem que lembrar também que era completamente diferente estar na faculdade antigamente de estar na faculdade hoje em dia. A gente pode analisar isso até como é que os universitários eram tratados, com uma pompa, circunstância. Eles estavam de fraque. Quem que ia usar um fraque hoje lá no show do milhão? E olha os universitários de antes. Alfredo Lucas Neto tá fazendo que curso, Alfredo? Eu faço odontologia. Você, Andréia Cipriano, você que veio lá da Paraíba, você é paraibana? Sim. Tá fazendo que curso, Andréia? Eu faço letras. E você, Isaac Gatão, tá fazendo que curso? Direito, Silvio. Você sabe a resposta? Eu acho que é a número 3, Silvio. Eu vou com eles. Vai? Vou. Valendo 5 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Eu não vou colocar os universitários de hoje para não expor, mas se você quiser dar uma olhada depois, você olha. Babarelando, se o universitário de hoje responder igual eles respondiam antigamente, eu sou um pires. São os 7 países mais ricos ou não? Não. São os ministros da União, a reunião de ministros da União Europeia. A gente fala em universitários porque vem da universidade, que foi fundada entre o século XI e no século XII na Europa medieval. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto do que era uma faculdade em 1999 e uma faculdade hoje em dia. A faculdade antigamente ela era tratada como uma ascensão social. A pessoa que entrava na faculdade, ela basicamente estava dizendo para a sociedade que agora ela ia endinheirar. Por quê? Porque não era todo mundo que podia fazer faculdade. Eram poucas vagas, a maioria eram só as escolas particulares. Nessa época, só 6,7% das pessoas entre 18 a 24 anos estavam numa faculdade. Mas a gente pode ver que tem uma progressão. Não, e isso aí que ele tá falando, deixa eu colocar aqui de novo. Isso aí que ele tá falando é bem interessante, porque nessa época nem todo mundo conseguia fazer faculdade de fato, né? Então, aí depois veio as cotas, negócio de cotas e tal, beleza. Só que, cara, assim, a galera nessa época aí, 98, 99, tinha essa gana de entrar na faculdade, de fazer faculdade, sabe? De ser alguém na vida. Por que hoje não tem? Porque ninguém se importa. Ninguém se interessa. Ninguém se interessa para ir para a escola, ninguém se interessa em estudar. Ninguém que se interessa em obter conhecimento. Ninguém que se interessa, foda-se, tá nem aí. Tanto faz. A resposta que você pode, de repente, pode ouvir é: o trabalho que eu arrumar vai precisar do meu conhecimento? Não, você vai fazer manual. Então pronto, pra que eu vou estudar, caralho? Por que eu vou estudar, pô? Entendeu? Então, assim, o povo que nós temos hoje em dia, não somente no Brasil, mas em grande parte do mundo, tá? Isso colocando também Estados Unidos, entre outros mundos aí, é a simples falta de interesse. Não há interesse algum do público jovem de hoje realmente obter um sucesso na carreira. Obter uma carreira, sabe? Porque, claro, na nossa época as coisas eram diferentes, como ele mesmo falou aqui, entrar numa faculdade era mais difícil. Então você tinha essa vontade, esse desafio de você entrar na faculdade. Hoje em dia não, hoje em dia você é capaz de você entrar na faculdade, fazer uma faculdade e não aprender porra nenhuma. Tá entendendo? E se aprender, nem usar, porque você vai acabar arrumando outro trabalho. E a culpa não é da pessoa que cursou a faculdade, sofreu pra caramba, passou noites em claro estudando, dormiu 2 horas por dia, porque no dia seguinte tinha que trabalhar. A culpa não é dessa pessoa. A culpa é do mercado de trabalho.
que não permite que essas pessoas que têm um conhecimento vasto ingressem no mercado. Porque elas são inteligentes demais para saber o que o corporativo está fazendo contra os seus trabalhadores. Então já é uma pessoa que eles descartam. Nossa, a pessoa vai dar problema pra gente. Ih, sabe jurídico? Ih, não, aqui não. Entendeu? Esse que é o problema. É por isso que eu falo, mas o Brasil ainda tem muito para crescer. Porra, o Brasil daqui a pouco ele tá de 4 andando, cara. E eu não vou nem falar o que eu imagino que o Brasil vai fazer de 4. Tá? Não vou nem imaginar. O que não falta é país aí querendo botar dentro do Brasil. Tá? Ah, vocês não vê por aí afora que quando alguém faz merda lá fora, Itália, Grécia, Estados Unidos, Espanha, vem pra onde? Vem pro Brasil corrido. Vem pro Brasil se esconder. Pô, por quê? Brasil, um país de todos. Não, tem que ser Brasil, um país pros outros. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, tá? Enfim, me exaltei aqui, perdão. Pressão dessas pessoas, ou seja, a partir do ano 2000, com políticas públicas, mais pessoas começaram a ingressar nas faculdades, o que foi uma oportunidade, também trouxe um outro lado da moeda. Agora, para você ascender socialmente, ganhar dinheiro, você não tem mais emprego garantido por fazer faculdade. É basicamente que você agora se nivela com os outros, é um pré-requisito para você ascender socialmente. Deu para entender? E vendo esses dois recortes, a gente consegue ver como é que o Show do Milhão conseguiu traduzir isso. Se você olha um universitário hoje, com certeza você não sente a mesma confiança de um universitário de antigamente. Cara, hoje em dia é muito fácil você ganhar dinheiro. Sabe como? Sendo youtuber. Sabe como? Estando no Instagram e sendo famosinho de Instagram. TikToker. Hoje em dia é muito mais fácil ganhar dinheiro. Muito mais fácil ganhar dinheiro. Só não ganha dinheiro hoje quem não quer. Quem realmente não está engajado. Mas já eu pergunto pra você, o que a internet te dá? Ela te dá ferramentas para que você possa ter um trabalho legal. Faça algo interessante para as pessoas que estão consumindo seu conteúdo, certo? Como vocês que estão aqui, por exemplo. Isso a internet proporciona para vocês, né? Mas e quando a pessoa rala e tenta fazer o canal crescer e o canal não cresce? É porque o público não gosta do conteúdo? Não. É porque o YouTube não entrega? Provavelmente sim. O YouTube ele é uma ferramenta muito doida, tá? Eu posso até dizer que para você ser youtuber, você tem que contar com 3 coisas. A primeira, você ser bom de papo e ter carisma. A segunda, você saber do que você está falando quando você está criando conteúdo. E outra, ter um conteúdo tão bom, tão magnético, que você consiga atrair outras pessoas e fazer com que elas fiquem no teu canal. É disso que precisa. Só que tem o quarto elemento. E o quarto elemento se chama sorte. Ou, o mais comum, o YouTube foi com a tua cara. Entendeu? Se você quer viver de YouTube, esse é um grande problema. É muito mais fácil você viver de Kawaii, viver de TikTok. É muito mais fácil. Você posta qualquer merda lá e o negócio já viraliza. Tá? Viver de YouTube não é tão fácil assim quanto vocês acham. Porque você tem que criar o conteúdo, você tem que pesquisar o conteúdo, você tem que ir atrás dele, você tem que editar, você tem que postar. E torcer para que esse teu conteúdo tenha um retorno. Tá? Então assim, se eu tenho essas possibilidades, tirando o YouTube um pouquinho, né? Porque realmente você tem que ser bom para estar no YouTube. E ter a sorte do YouTube. Gostei de você, cara. Você manda bem. Tá foda, hein, cara. Gostei de tu. Gostei de tu, vambora. Contar isso, você tem TikTok, você tem Kawaii, tem Twitch, tem aquela Kik. Entendeu? Dá pra ganhar dinheiro também. Então, o que é mais fácil hoje em dia? Você ser CLT ou você trabalhar por conta própria? Obviamente que é trabalhar por conta própria. Lá atrás era assim? Lá atrás não era tão assim. Por que não era? A internet ela não era como é hoje em dia. Por isso que há toda essa parada diferente. Entendeu? Fala, houve um aumento nas pessoas que estão desempregadas. Sim, houve. Porque quem está desempregado é quem não tem essa manha da internet. Quem não tem, está fazendo o seu. Mas quem não tem a manha da internet, e aí? Vai viver de internet sem saber mexer no computador, sem saber teclar? Ou ficar catando milho, assim, né? Teclando de pouquinho em pouquinho? Não dá, não vai porque não dá.
não consegue. Então ela tem que correr atrás de uma CLT. Só que, né, as empresas no Brasil não ajudam. Por que será, né, companheiro? Né? Outra coisa que a gente consegue perceber socialmente assistindo o Show do Milhão é que você percebeu que as pessoas antes valorizavam muito mais o conhecimento? Mas de que forma eu quero dizer? Até pra você entrar no Show do Milhão era meio que por conhecimento. Minha namorada aqui falou uma parada bem legal que eu esqueci de falar de conteúdo midiático. Como é que é, amor? Conteúdo o quê? Midiático. Conteúdo que não presta. É o que mais tem no YouTube, tá? É uma coisa até que eu fico puto. Que são pessoas que faz a porra de um conteúdo bosta, merda, e dispara. Não dá pra entender isso, cara. Significa o quê? Que o brasileiro, ele é abaixo da mediocridade, né? Só se for. Que eu não entendo esse tipo de coisa. Mas enfim, vou continuar aqui. Senão eu vou ficar falando mal do Brasil até amanhã. E é um prazer meu falar do Brasil, que eu não gosto dessa merda, não. Vambora. Porque eu não sei se você sabe, mas tinha um teste de nivelamento. Você comprou a revista? Comprei. Você fez o teste de classificação? Fiz. Lembra quantas perguntas você acertou? Acho que 13. Se você acertar 13 perguntas aqui, você vai a 200 mil ou 300 mil reais. Tá ótimo. Eu acho, vamos pensar junto, mas pelo menos a impressão que eu tenho é que as pessoas que assistiam antigamente, elas valorizavam mais o conhecimento. Você quer ver um exemplo para eu provar meu ponto? Olha a pergunta que um jovem de 18 anos respondeu naquela época. Que pintor brasileiro pintava a beleza da mulata e a sensualidade feminina? É um Di Cavalcante. Está certo disso? Estou. Valendo R$500 mil, qual é a resposta certa? Certa resposta, Di Cavalcante. E olhando para a sociedade atualmente, do fundo do seu coração, você acha que um jovem de 18 anos responderia essa pergunta dessa forma hoje? Sim ou não? Eu tenho uma proposta para fazer. Quem estiver assistindo esse vídeo, vai lá e faz essa pergunta para um jovem de 18 anos. Boba Barelando, ele vai ter que ir pro Google, né? Não vai ter muito outro jeito. Eu acho que para provar ainda mais que teve uma valorização da marca do Show do Milhão, do conceito de você saber as coisas ou de ser inteligente, até os produtos licenciados do Show do Milhão fizeram muito sucesso. Por exemplo, você deve lembrar do CD-ROM interativo do Show do Milhão. Chegou o CD-ROM do Show do Milhão, o mais sensacional jogo interativo de perguntas e respostas. Certa resposta. O CD-ROM do Show do Milhão já está à venda. Ou então, daquele que você usava para usar esse CD, o computador do milhão. O computador do milhão geração 3 é irado. Ele vem com super processador Intel, CD-ROM para você jogar, ouvir suas músicas e ver seus shows prediletos, caixas de som e microfone. Teve Show do Milhão no Mega Drive e uma versão do Mega Drive do Show do Milhão. Teve um minigame da Tectoy do Show do Milhão. E até uma versão do celular do milhão. Bom dia, é sobre o celular do milhão? Esse celular é bom? Isso é bom? Papai, é muito bom! Eu acho que só faltou o milho do milhão mesmo, né? Exatamente, como que eles não pensaram? A oportunidade estava aí. Nossa, podia ter uma barra de ouro em formato de milho. E assistindo ao Show do Milhão, a gente consegue perceber também uma inversão dos valores. Antigamente o Show do Milhão, ele te dava o dinheiro. Hoje o Show do Milhão é só um veículo para você supostamente ficar conhecido, para você ganhar dinheiro. Porque hoje a fama vale mais do que o dinheiro. Eu ia estar lascada, por quê? Lá vem. Eu fui universitária da nova geração, ou seja, burra. Eu ia parecer igual uma tonta lá. Se eu fosse ficar famosa, ia ser pelas minhas pataquadas. O pior é que eu não posso discordar desse segundo lugar aqui não, Barelando. Porque o que ia ter de manota no Show do Milhão. E você quer saber até uma coisa boba, mas de produção audiovisual mesmo? Você consegue perceber que hoje as coisas têm menos suspense do que antigamente? As pessoas não dão o tempo suficiente para a coisa se desenvolver. É a tiktokização da coisa. Antigamente, olha só as musiquinhas de suspense. Ornitorrinco número 1 é um vulcão. Ornitorrinco número 2 é um rio. Ornitorrinco número 3 é um legume e ornitorrinco número 4 é um animal.
Olha isso aqui, se não aparecesse essas perguntas, se eu não cagava na calça. Fora a pressão psicológica do Silvio Santos perguntando: você está certo disso? Eu não sei mais nem meu nome se ele perguntasse isso pra mim. Eu falei, não sei, Silvio, talvez eu chame Jairo, não sei. Eu não sei se vocês perceberam o quanto que a sociedade mudou, mas uma pessoa que ganhou 1 milhão era o Sidney, lá nos programas lá de 1900 e cafunga. Ele ganhou com uma pergunta que claramente hoje ia dar muito problema. Pergunta que vale R$1 milhão. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? Com a sociedade polarizada do jeito que a gente tá, num programa de alto alcance na TV aberta, você acha que essa pergunta ia passar impune? Eu acho que a tolerância ela diminuiu ao longo dos anos, a ponto disso não poder nem ser mais perguntado. E o que a nossa conclusão traz aqui do buraco de minhoca que o Show do Milhão criou na sociedade brasileira? A gente percebe que é um programa que perdeu um pouco da importância, um programa que perdeu um pouco da imponência. Antes, o Show do Milhão era um programa para mudar vidas, era um programa assistencialista como se fosse uma porta da esperança. É um programa comunitário. É um programa onde todos se integram para solucionar problemas, para satisfazer desejos. Vamos abrir as portas da esperança! Hoje é um negócio que, tipo, vamos ver uns burros falando burrada e tá tudo certo. Vamos ver um apanhado de publicidade cujos até os pulos são vendidos? Vamos, e é isso que se tornou. E outra coisa que vem ganhando força ao longo do tempo é a facilidade das coisas. O que eu quero dizer de facilidade? Você percebeu que as perguntas parecem um pouco mais fáceis? Elas parecem, né? As pessoas parecem não responder tão bem também, porque é difícil o pessoal chegar nos 500 mil. Mas isso também faz parte porque as pessoas em casa não querem parecer burras. Se as perguntas forem difíceis, elas vão ficar frustradas e tirar a maior coisa que existe hoje no mundo do YouTube e da televisão, que é a retenção. Ela vai desistir de assistir e com certeza você não vai conseguir mais dar um pulo EMS, porque as pessoas não vão estar lá para assistir. Infelizmente, o Show do Milhão escancara o que a gente vem vendo ao longo do tempo. As coisas vão ficando mais rasas, simples e talvez ensinando menos. Uma coisa certa na nossa vida: o que o Show do Milhão foi, não adianta colocar 20 milhões de vezes de novo, porque não será igual, não será. Show do Milhão, PicPay, Show do Milhão. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus! Cara, gostei do conteúdo do cara, viu? Muito bom, inscrito, novo inscrito, irmão, parabéns aí. Caraca, ele tem 2,48 milhões de inscritos, que legal, mano, parabéns. Nerd Show, tá aí então o canal, viu? Dá uma olhadinha nele depois. Maratonar ele também lá no meu outro canal. Ai, que legal, maneiraço, gostei. Gostaram? Os canais que eu coisa aqui vão estar aqui na descrição, tá bom? Então, bora pra mais um aqui, que é o Based, tá? Eu não conheço esse canal aqui também. Vamos ver do que se trata exatamente este canal. Tá? Vamos ver o que é minha contribuição. Aqui, ai meu Deus, quase sei longe. Aqui, tá com legal, hein? Vamos ver. O vídeo é A Decadência da Masculinidade é Planejada, o Fim do Homem. Vamos ver. O homem. Ixi, não. Nossa. Esse cara é tudo que o pai não é. O pai dele é o homem por ele também. Branco. Que pariu. Cisgênero, que é se identificar com o próprio gênero. É hétero. É uma ameaça. Tá ligado? Eu acho muito bonito que você tirou a minha cor de mim. Você tirou o estereótipo de mim. E você aceitou. Você já parou para pensar por que a masculinidade está cada vez mais perdendo a real essência nos tempos atuais? Mas o homem está se tornando cada vez mais fraco, inseguro e sem liderança não acontece por acaso, e você vai entender o porquê.
Hábitos, costumes e influências midiáticas estão sendo algumas das principais causas da masculinidade do homem estar se tornando algo cada vez mais raro de se ver nos dias atuais. Mas, de que forma isso está acontecendo? Na década de 70 e 80, os homens eram figuras de coragem e respeito, tendo mostrado em filmes e desenhos como alguém forte e disciplinado, que está disposto a enfrentar qualquer desafio para defender quem ama. Sim. Eram retratados como símbolos de proteção, força e honra. A Hoje vulnerabilidade não era demonstrada, mantendo sempre a postura de disciplina nas adversidades. A imagem de macho alfa era a inspiração para os jovens da época, e qualquer atitude de fraqueza era mal vista. Era uma época onde o homem era considerado o provedor, onde era esperado que ele mantesse a casa, garantindo o sustento e a segurança financeira de sua família. A imagem do pai ou marido era diretamente associada ao papel de defensor da esposa e dos filhos, exercendo a autoridade tanto dentro de casa quanto no dia a dia da sociedade. Essa liderança era vista como algo natural e óbvio, e não como uma imposição forçada. Meninos eram criados para suportar dificuldades sem se abalar, nunca expondo a fragilidade facilmente. A virilidade era algo muito valorizado nos homens, e tinham que tomar sempre as decisões, independente se fossem atitudes difíceis de serem tomadas. Isso, além de fortalecer a mente, aumentava o senso de responsabilidade que o homem tinha que carregar desde cedo. Isso tudo e várias outras coisas contribuíam para que fossem forjados, desde criança, homens fortes e responsáveis. Se os homens sumissem hoje, as mulheres dariam conta sozinhas? Olha, eu acho que sim, os homens do mundo seriam uma paz, e porque, querendo ou não, as mulheres são muito independentes, elas não dependem só de homem para poder viver. Qual Ok, o tá. principal papel do homem? Trabalho pesado? O que você acha? Trabalho pesado sim, mas a mulher também dá conta do trabalho pesado, então... Não dá, não. Não dá. Não dá. Não dá. Mulher trabalhar em obra, por exemplo, pesada, dá não. Mulher não foi feita, não foi criada pra pegar esse tipo de trabalho, sabe? Existem trabalhos propriamente pra elas. Agora, trabalhar em obra, carregar saco de cimento, é ladrilho. Cara, ladrilho pesa pra caralho. Descarregar caminhão, quebrar chão, quebrar parede. Complicado. O que se caracteriza um trabalho pesado? Não apenas o peso, mas também carga horária. Entendeu? Então, assim, se o homem sumisse do mundo, acho que talvez não faria tanta falta assim. Tá bom. 95% dos acidentes que causaram perdas de vida acontecem com homens. Homens dominam as funções de operários, pedreiros, eletricistas e encanadores. Atividades essas que exigem bastante cuidado e podem gerar graves acidentes. Setores como mineração, siderurgia e metalurgia são ocupados predominantemente por homens, que podem passar por explosões, quedas e até doenças nesse tipo de trabalho. Caminhoneiros e operadores de máquinas pesadas são em sua maioria homens e enfrentam longas jornadas e condições adversas. Sim. Bombeiros, policiais e militares, profissões com alto risco de vida, são majoritariamente compostos por homens. Mas isso não significa que são apenas homens que trabalham, como bombeiros, policiais, guarda-vidas. Existem mulheres também que trabalham, tá? Deixando bem claro. E fazem muito bem seu trabalho. Ou seja, todas essas e várias outras profissões que são essenciais para manter o mundo em ordem e em constante evolução. Então, será mesmo que se todos os homens sumissem do mundo, tudo ficaria tão tranquilo e em paz, como essa mulher falou? Com tudo isso, vemos que os homens eram indivíduos que tinham que, desde cedo, aprender a ter responsabilidade e se portar como alguém que seria o protetor de sua família. Mas, com o passar do tempo, essa visão em relação à masculinidade foi cada vez mais sendo perdida. Dessa forma, o que antes era um símbolo de proteção e segurança, está se tornando um símbolo de fraqueza, insegurança e frescura. A testosterona é o principal hormônio masculino e influencia não apenas nas características corporais, como pelos, voz grossa, barba, massa muscular, energia, vitalidade e várias outras propriedades corporais. Mas esse hormônio tão importante para o homem não é responsável apenas por aspectos físicos, sendo também essencial para que as funções mentais e comportamentais funcionem normalmente. Níveis saudáveis de testosterona estão diretamente ligados à segurança pessoal e à tomada de decisões firmes, tendo uma melhor confiança e liderança nos momentos necessários.
Dessa forma, a testosterona, além de ser o hormônio que influencia as características corporais, também Incluindo a influencia para que as felicidade. funções mentais e comportamentais funcionem normalmente. Níveis saudáveis de testosterona estão diretamente ligados à segurança pessoal e à tomada de decisões firmes. Até porque quando o cara tá com a testosterona baixa, ele fica pra baixo pra caralho também. Entendeu? Então a testosterona, vamos dizer que seria um regulador emocional do homem também, né? Tendo uma melhor confiança e liderança nos momentos necessários. Não é à toa a percepção de que homens de antigamente possuem mais capacidade de tomar decisões difíceis, com mais coragem e assertividade, tendo maior disposição a assumir riscos de forma calculada. Dessa forma, tendo os exemplos corretos e os eixos hormonais em dia, a motivação e vontade de superar desafios será muito maior, estimulando assim a busca por objetivos e conquistas. E esse enfrentamento a situações complicadas faz com que o indivíduo seja cada vez mais resiliente e mentalmente forte. Isso evita sintomas de apatia e depressão, já a queda da testosterona pode acarretar em irritabilidade e falta de ânimo. Claro, esse hormônio é crucial para que as funções reprodutivas estejam normais. Não é à toa que antigamente não era difícil encontrar pais de família com 10 ou mais filhos. Homens de 20 a 40 anos na década de 70 e 80 tinham em média 600 a 700 de testosterona. A média normal em uma pessoa é de 300 a 1000, e nessa época era bastante comum encontrar jovens com níveis iguais ou maiores que 800. Só que com o passar dos anos, a testosterona masculina está constantemente caindo, e alguns estudos mostram que a queda total pode chegar a ultrapassar os 30% nos últimos 40 anos, com a média sendo rebaixada quase pela metade em relação à época anteriormente falada. O homem moderno não é incentivado a ser forte e viril, mas a ser belo. Maquiagem, tratamentos de beleza, bronzeamento, depilação, acessórios da moda, academia por vaidade e assim por diante. Essas são as principais características do homem moderno, em que a aparência se torna mais... Isso é um fato, academia por vaidade, não por saúde. Porque o shape que você obtém é uma consequência do bom treino que você faz, tá? Não é uma necessidade você atingir o shape. Muita gente se engana com isso. Acha que ir pra academia é você treinar pra caramba pra você ter uma barriguinha tanquinho, pra ter um peitoral bonito, pra ter umas costas largas, um ombro bonito, silhueta bonita. Não é negativo. Você vai para a academia para treinar. Esse treino automaticamente ele vai melhorar tudo em você. Começando pela postura. A tua postura vai mudar automaticamente. E a tua saúde vai melhorando com o tempo que você vai passando. Porque você vai ganhando mais resistência. Entendeu? Teu anticorpos vai fortalecendo também. Tá? Então, você obter o shape, que você vê muito cara bombadão, treinado pra caramba na academia, é consequência do treino dele. E a saúde dele também é muito boa. A resistência dele também é muito boa. A testosterona também tá bem alta. Entendeu? Então esse negócio de hoje em dia a galera ir treinar por vaidade, concordo 100%. Mais importante do que a atitude e postura. O resultado da perda da virilidade é a desorientação e a sensação de inutilidade. O homem moderno refugia-se no trabalho, que, em sua concepção, não significa uma contribuição para a sociedade, mas sim um meio de fuga, uma forma de tentar esquecer a própria realidade e, como é óbvio, buscará meios de anestesiar o que o incomoda, seja através do álcool ou da pornografia. Ou seja, os hábitos e costumes fazem parte diretamente da formação do homem. A mudança não fica apenas em relação ao homem em si, mas também entra na área dos desenhos infantis. Bom, o meu coração tá dizendo que eu me sinto mais à vontade usando o nome Fred. É porque eu sou não binário. E Fred é o nome que se encaixa melhor. E eu também uso Wille e Dille. Ah, agora faça melhor, velho. É, um pouco difícil, mas eu vou tentar. A diferença das animações de antigamente para os de agora é clara. Os personagens principais ou eram feitos para serem engraçados ou figuras de inspiração, que sempre davam o seu máximo para vencer os desafios que tinham que ser enfrentados. Era realmente algo sem frescura.
Mas infelizmente, os desenhos estão sendo usados não mais para entreter ou passar uma mensagem de superação e motivação para as crianças, mas sim para propagar agendas políticas. Ó pessoal, aconteceu aqui em casa, minha filha assistindo o desenho de princesa e o final do desenho é isso aqui, ó, um casamento. Aconteceu isso aqui ontem. Musiquinha bonitinha, um casal homossexual aparecendo. Tô exagerando? Não tô não. Aqui. Olha lá. Desenho infantil, minha filha de 6 anos assistindo isso daqui. Agora podem beijar as noivas. O que era feito para inspirar e entreter, agora é usado para tratar sobre assuntos que não deveriam nem estar passando em um desenho para crianças. Pois é. Agora nos filmes, personagens que exalavam testosterona, coragem e superação foram gradualmente sendo modificados. Um exemplo claro é o Hulk. Antes, um monstro verde que destruía tudo ao seu redor e protegia aquele que amava, sendo símbolo de força bruta. De repente, transformaram-no em um praticante de yoga, sem mencionar a surra humilhante que levou do Thanos. Esse contraste mostra bem como os desenhos e filmes antigos tinham propósitos claros, entreter com personagens marcantes como o Pica-Pau e Pernalonga ou inspirar e motivar crianças com heróis como o Superman e Goku, que transmitiam confiança e superação de desafios, valores que, infelizmente, raramente encontramos nas produções atuais. Hoje em dia, o resultado dessa mudança nas referências masculinas, seja na sociedade ou nas próprias produções culturais como filmes e desenhos, é o surgimento de homens cada vez mais fracos, sem propósito e desconectados da realidade. Mais chorosos, né? Homens chorosos hoje em dia é o que tem. Mergulhados em crises constantes de identidade. O que antes era simples e óbvio, hoje virou um mar de incertezas. A figura masculina, que deveria ser marcada por postura e atitude, tornou-se símbolo de incapacidade, insegurança e ausência de direção. A consequência disso tudo é clara, a falta de testosterona que gera tudo o que foi falado anteriormente. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a masculinidade, em sua essência, perde a força. Mas o fato de estarem sendo formados homens cada vez mais fracos e inconsistentes não pode servir como desculpa para que você também seja um deles. A verdade é que toda a sociedade, como a conhecemos hoje, foi moldada e estruturada por homens. Isso, claro, não diminui a importância das mulheres. Afinal, uma mãe que educa bem seus filhos pode formar um grande homem. Sim. Então surge a pergunta: onde buscar a verdadeira referência do que é ser homem? A resposta está na Bíblia. Mais do que um livro sagrado, ela é um manual prático para a vida. Personagens como Moisés, Josué, Jó e Davi mostram um homem que devemos ser: corajoso, protetor, convicto e fiel a Deus. Mas todos eles, sendo humanos, também falharam e pecaram. Por isso, o modelo máximo a ser seguido é Jesus Cristo, o único homem perfeito que já pisou nesta terra. Nele encontramos o verdadeiro norte para a masculinidade: ser justo, corajoso, manso, protetor, humilde e obediente a Deus, entre tantas outras virtudes que ele nos deixou como exemplo. Com tudo isso, agradeça a Deus pela oportunidade de ser homem e se esforce diariamente para ser um homem de verdade. Não peça desculpas por isso. E você, qual a sua maior referência do que é ser homem? Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, inscreva-se no canal e assista a esse outro vídeo. Bom, a maior referência que eu tenho sou eu mesmo. Tá? Então tá aí, Based é o nome do canal, beleza? Vocês curtiram o conteúdo? Achei o conteúdo do cara legal, achei legal. Vou me inscrever aqui. Então tá aí, canal Based, beleza? Curti. Essa parada da masculinidade tóxica é foda, né, cara? Bom, tá aí, Quebra-Pau Nights é o nome do canal, tá? Vamos ver exatamente do que se trata. Não sei. Bora ver aqui. Contribuição. E já viu, né? Tekken 5, 20 anos depois. Manda aí, meu irmão. Ultimamente eu tenho feito retrospectivas de jogos que fizeram 20 anos e dado prioridade aos meus preferidos de quando eu era adolescente. Mas hoje o vídeo vai ser ainda mais especial. Chegou a hora de falar de Tekken 5, que não só é um jogo de luta quase melhor perfeito até em quesitos técnicos, mas que também tem um enorme valor sentimental pra mim. Eu já fiz um vídeo detalhando toda a parte de história do Tekken 5 há um tempão, mas hoje eu quero focar nos seus outros aspectos, como gameplay, inovações e, acima de tudo, seu legado. Então, vamos começar falando um pouco sobre como foi o período logo antes do seu lançamento.
Tekken 4 havia vendido menos do que o esperado e a opinião de parte do público e da crítica também não foi tão positiva, fazendo com que tanto alguns jogadores casuais quanto competitivos voltassem para o Tekken Tag, que tinha um gameplay mais familiar e mais personagens. Sim. Eu mesmo, que já era doente por Tekken e ficava alternando entre todos os jogos anteriores, gostava mais do Tag do que do 4, e só fui pegar mais carinho pelo 4 porque foi graças a ele que eu passei a entender melhor a história dos jogos. E apesar de hoje em dia muita gente falar super bem da direção de arte mais pé no chão e da atmosfera mais séria de Tekken 4, na época do seu lançamento ele não era tão elogiado assim. Pode ser que ele tenha sido à frente de seu tempo, ou que essa nova admiração seja só efeito de nostalgia mesmo. Eu concordo com essa parada do efeito de nostalgia, porque o Tekken 4 ele não é muito bom não, eu não gosto muito dele não. Tem pouco personagem. Para tentar reconquistar o amor do público, Tekken 5 foi uma volta às raízes tanto em questão de jogabilidade quanto em direção de arte, mas sem deixar de acrescentar várias novidades. E essa reformulação veio em um contexto muito legal porque a franquia estava completando 10 anos. 2004. O primeiro trailer de Tekken 5 foi exibido na E3 em maio de 2004, e ele já deixava claro o salto que Tekken 5 apresentava em relação a Tekken 4. O trailer intercala trechos de gameplay dos personagens estreantes do jogo com a cutscene da luta do Kazuya Heihachi contra a Horda de Jax, que viria a ser uma das cenas mais famosas da franquia, culminando com a explosão dos robôs e a primeira vez em que o Heihachi supostamente morre, o que nos deu a icônica frase Heihachi Mishima is dead. Além disso, esse trailer de anúncio já confirmava a volta de pelo menos 16 personagens antigos. Ou seja, só no anúncio, que nem mostrava o elenco completo do jogo, já tinha o mesmo tanto de personagens do que no Tekken 4. Uma coisa que eu preciso mencionar é que Tekken 5 foi o primeiro jogo em que eu acompanhei todo o hype pré-lançamento. Quando os jogos anteriores foram lançados, eu era novo demais e não acompanhava as notícias do mundo dos videogames de perto, mas a partir do momento em que Tekken 5 foi anunciado, eu passei a entrar praticamente todos os dias no site oficial para acompanhar as novidades. E sempre que algum personagem era revelado, era um evento pra mim. Eu ficava um tempão admirando aqueles renders super bem feitos e lendo todas as informações que eu via na internet. Apesar de só terem se passado 9 meses entre o anúncio do jogo e o seu lançamento nos consoles, pro Victor de 12 anos aquilo foi uma eternidade. Durante esse período, além de terem soltado alguns trailers que mostraram mais detalhes sobre o sistema do jogo, também foi lançado uma demo de Tekken 5 em um disco bônus do Death by Degrees, um jogo de ação estrelado pela Nina. Mas olha, nem mesmo essa demo foi suficiente para garantir o sucesso de Death by Degrees, mas isso é assunto para outro vídeo. Legal, hein? Tekken 5 foi lançado para os fliperamas em novembro de 2004 e para o PlayStation 2 em fevereiro de 2005. Em relação à sua jogabilidade, o sistema de movimentação em 3 dimensões foi atualizado, misturando os sidesteps clássicos, feitos apertando levemente para cima ou para baixo, com os sidewalks de Tekken 4, que são feitos apertando levemente e depois segurando o direcional. Tekken 5 também alterou o sistema de agarrões, removendo o sistema de troca de posições universal do Tekken 4 e introduzindo a possibilidade de dar os grabs segurando para frente, que alcançam uma distância maior do que os agarrões neutros, às custas de serem um pouco mais lentos. A última mecânica universal introduzida em Tekken 5 foi o sistema de Crush, no qual alguns golpes possuem invencibilidade contra outros dependendo da altura que eles atingem. Nesse sistema, existem alguns golpes que passam por baixo de todos os golpes altos, o que recebeu o nome de High Crush, enquanto outros passam por cima de todos os golpes baixos, o que recebeu o nome de Low Crush. Já quanto à interatividade com o cenário, Tekken 5 possui tanto arenas infinitas quanto arenas com paredes, mas o sistema de colisão contra as paredes é diferente do Tekken 4, evitando os combos gigantes que eram feitos com o personagem pingando nas paredes. Além disso, os relevos e objetos interativos no meio dos cenários foram excluídos, mas para manter a sensação de interatividade com o cenário, existem alguns efeitos dependendo da arena, como espectadores torcendo, sapinhos sendo esmagados e rachaduras no chão quando os personagens são derrubados, apesar de que quando uma nova rachadura aparece, a anterior some, provavelmente graças a limitações de hardware. Eu entendo que tirar os relevos foi uma medida para deixar o jogo mais competitivamente viável, mas pessoalmente eu acho que essa mudança foi um retrocesso, até porque, na minha opinião, ter cenários mais dinâmicos e variados é mais importante do que agradar os jogadores profissionais. Porém, eu tenho a sensação de que os desenvolvedores quiseram se distanciar ao máximo de tudo que foi criticado no Tekken 4, então eu entendo o lado deles. Sim, sim. Tekken 5 também trouxe 3 novidades que foram copiadas descaradamente de seu maior concorrente, Virtua Fighter 4. A primeira foi a customização, na qual podemos alterar as cores das roupas e adicionar acessórios aos personagens. A segunda novidade foi o sistema de rank, no qual podemos subir o rank de nossos personagens à medida em que derrotamos outros jogadores. E a terceira são os Ghosts, que são basicamente oponentes controlados pela CPU, mas que simulam jogadores reais, com nomes de usuário, customizações e ranks próprios. Para que isso fosse possível nos fliperamas, os jogadores podiam comprar cartões de usuário que armazenavam seus dados, como se fossem memory cards feitos exclusivamente para o jogo. Já na versão de consoles, dava para cada jogador jogar com os personagens customizados do seu próprio memory card, até mesmo no modo versus. Get ready for next battle. Cara, muito legal isso aí. The King of Iron First Tournament 5. É muito foda, cara. A versão de fliperamas de Tekken 5 tem outras inovações interessantes.
No Japão, as máquinas podiam ser conectadas à internet para mostrar os melhores jogadores. Olha, além disso, os gabinetes de Tekken 5 tinham entradas para controles de PlayStation 2, o que não deve ter sido muito difícil de implementar, já que o System 256 da Namco, que é o sistema de fliperamas de Tekken 5, é baseado no hardware do PS2. Isso deve ter sido muito bom para atrair jogadores mais novos que não tinham crescido com os controles dos arcades. Outro grande destaque de Tekken 5 foram seus personagens. Como eu havia dito, um dos maiores defeitos de Tekken 4 é justamente em relação à variedade de personagens, já que ele só tinha 19 personagens sem contar com os que são clones, enquanto o Tekken Tag tinha 34 personagens, isso porque ele era um Dream Match que recicla muitas animações dos jogos anteriores. Já Tekken 5, mesmo sendo um jogo canônico, trouxe 30 personagens e com muitas animações novas, especialmente para os personagens mais antigos que não apareciam em um jogo canônico desde o Tekken 2, como o Baek, o Bruce e o Wang. Além disso, Tekken 5 introduziu novos personagens que fizeram sucesso tanto em questão visual quanto em jogabilidade, que foram a Asuka Kazama, o Feng Wei e o Raven. Aliás, algumas pessoas consideram Jack 5 e o Roger Jr. como personagens novos, mas francamente, eles só são continuações de personagens anteriores, assim como o King e o Kuma. Agora, a adição que mais me impactou na época foi o Devil Jin, porque desde que ele apareceu pela primeira vez no final do Jin lá no Tekken 3, eu queria muito que ele virasse um personagem jogável. Além disso, o novo visual todo trevoso dele, com as tatuagens e correntes, que era o puro suco dos anos 2000, me pegou de surpresa. E o render dele, com aquelas asas gigantes ocupando quase a tela inteira, era muito imponente. É muito foda. Até hoje eu acho que esse é o melhor render que já fizeram do Devil Jin. Pode ser meu viés nostálgico falando, mas cara, olha isso, hardcore demais. A cerejinha do bolo é que enfrentamos o Devil Jin como subchefe do jogo, e a introdução dele na fase da catedral com aquela música macabra é inesquecível. Outra questão interessante do Devil Jin é seu gameplay, que trouxe de volta os golpes que o Jin tinha no Tekken 3 e Tag, já que o Jin normal tinha mudado de estilo de luta a partir do Tekken 4. Aliás, a Asuka também cumpriu um propósito semelhante, já que ela veio com o mesmo estilo de luta da Jun. Outra surpresa em relação aos personagens foi a revelação de que o Heihachi estava vivão, sendo o penúltimo personagem a ser desbloqueado no jogo. Heihachi Mishima is alive. É importante lembrar que o Tekken 5 foi o último jogo da franquia no qual a gente ainda precisava liberar os personagens. Então era uma recompensa muito legal quando a gente finalmente abria um dos nossos personagens preferidos assim. É verdade. Aliás, até a versão de fliperama vinha com personagens secretos, que eram liberados automaticamente com o tempo de acordo com o relógio interno da máquina, o que também estimulava os jogadores de fliperama a voltarem para conferir as novidades. Por último, não tem como falar dos personagens de Tekken 5 sem falar do Jinpachi Mishima, que foi um dos chefões mais marcantes de toda a franquia e o terror dos iniciantes de Tekken. Em relação ao design, olha esse cara. Lindão, eles conseguiram basicamente fazer uma versão mais exagerada do Heihachi e inventaram a barba de asa. Genial. Fora que quando ele está transformado, temos a icônica boca na barriga que cospe fogo. Em relação à lore, o Jinpachi já havia sido mencionado lá no final do Wang no Tekken 2, e foi muito legal ver como era o personagem depois de tantos anos. Em relação ao seu gameplay, ele ficou famoso pelos seus recursos de chefão, como o counter que te trava, o agarrão que rouba seu life e, acima de tudo, a bola de fogo unblockable, que é basicamente uma maneira de forçar os jogadores a aprenderem a usar o sidestep. Ele usa então, duas. Me desculpe por parecer soberbo, mas até hoje eu vejo gente na internet reclamando que o Jinpachi era super difícil, e eu preciso dizer que todo mundo que reclama dele simplesmente não fez o mínimo, que é tentar dar um sidestep, ao invés de insistir em jogar como se Tekken fosse 2D. Exato. Aliás, a CPU do Tekken sempre foi meio burrinha, e todos os personagens têm alguns ataques que ela quase nunca defende, até mesmo na dificuldade máxima. Se você não tiver descoberto quais são os golpes do seu personagem que a máquina sempre leva, pode pular e dar o chute direito que você vai acertar quase 100% das vezes. Sempre. Então, se você tinha dificuldade contra o Jinpachi, crie vergonha na cara, abra o Tekken 5, spame o golpe de sua preferência, dê sidesteps quando ele cuspir fogo e tire essa mancha do seu histórico de gamer. Isso aí, mandou, mano. Bom, já deu pra entender que o gameplay e os personagens de Tekken 5 são maravilhosos, mas calma que o jogo tem mais a oferecer. Como eu gosto de dizer, os meados dos anos 2000 foram o auge dos jogos de luta em relação a conteúdo extra, e Tekken 5 é mais um ótimo exemplo disso, porque sua versão de PS2 conta com muitos modos de jogo. O modo Story é uma evolução do que havia sido introduzido em Tekken 4, contando com prólogos e finais de todos os personagens, além de cutscenes com interações especiais entre personagens. Já no modo arcade, podemos jogar infinitamente contra os Ghosts e subir de rank com os personagens. Minha única decepção com esse modo foi que eu achava que ele era a chave para desbloquear o Jinpachi. Mas mesmo depois de virar Tekken Lord com todos os personagens e de jogar horas nesse modo, nada aconteceu e depois eu fui descobrir que o vovô Mishima não era desbloqueável. Mas voltando, no Time Attack, enfrentamos a CPU com o objetivo de zerar o mais rápido possível e somos recompensados com uma cutscene genérica quando enfrentamos o Jinpachi. Ou seja, apesar do nome, esse modo replica a experiência de zerar Tekken 5 nos fliperamas, enquanto o Arcade Mode tenta simular a experiência de enfrentar jogadores reais.
Outros modos clássicos que voltaram foram o Survival, no qual lutamos infinitamente, Survival recuperando um pouco de vida entre cada partida, o Team Battle, no qual podemos escolher equipes de até 8 jogadores, o modo de treino e o modo Theater, no qual podemos ouvir as músicas do jogo, assistir todos os prólogos e finais que liberamos e os trailers do jogo. Para comemorar os 10 anos de Tekken, tivemos o modo Arcade History, que traz as versões de fliperamas dos 3 primeiros jogos da franquia, além de Star Blade, um dos primeiros jogos tridimensionais de sucesso da Namco, e que foi dirigido pelo Hajime Nakatani, o produtor de Tekken 5. Caraca, que legal! Outro modo extra ambicioso foi o Devil Within, um jogo de ação em plataforma no qual jogamos com o Jin. Diferentemente do Tekken Force, em que podemos escolher qualquer personagem e usamos o mesmo sistema de controles do modo de luta tradicional, Devil Within tem seus próprios controles, que são mais apropriados para o estilo de jogo. Além desse sistema de combate próprio, eu também gostei da habilidade de se transformar em Devil Jin no meio das lutas. É muito foda. Aliás, eu acho que o Death by Degrees teria sido bem melhor se o sistema de combate fosse mais simples, como no Devil Within. O problema desse minigame é que ele é enjoativo, especialmente porque as fases são muito longas e seus cenários e inimigos são repetitivos. Ainda assim, eu acho interessante que apesar de Devil Within não parecer canônico, foi nele que apareceu pela primeira vez a ideia de que a Jun poderia estar viva. Além disso, nesse modo é possível liberar alguns dos itens de customização mais caros do jogo, que custam 500 mil dinheirinhos caso você queira liberá-los na marra. Dinheirinhos. Por falar em customização, ela foi provavelmente o que mais me fez gastar tempo jogando Tekken 5. Nossa, verdade. Depois da satisfação de liberar todos os personagens, juntar dinheirinho virtual para comprar os itens de customização era muito legal, especialmente porque nessa época os jogos ainda eram feitos para ser possível liberar tudo, diferente de hoje em dia, em que se você quiser ter todo o conteúdo, você precisa ficar gastando dinheiro de verdade. Tá certo que Tekken 5 tinha bem menos itens de customização do que seus sucessores, mas pra época já era um tanto bom. Vale lembrar que o Edge era liberado como uma roupa extra da Christie, então não tinha como customizar ele separadamente nessa primeira versão do jogo. Quanto à parte técnica de Tekken 5, vamos começar pelo óbvio, que são os gráficos. Tekken 5 foi feito em uma engine proprietária da Namco e possui um dos melhores visuais que o PlayStation 2 consegue produzir. Além disso, o jogo tem suporte para Progressive Scan com resolução de 480p se usarmos o cabo componente. Inclusive, a captura de imagem que vocês estão vendo aqui foi feita diretamente do PS2 com cabo componente. Caraca. Então dá pra ter noção do tanto que esse jogo é bonito, mesmo no hardware original. Sim. Como sempre, as animações dos golpes também são excelentes e houve uma grande evolução nas animações faciais dos personagens. É engraçado pensar que, nos últimos anos, tivemos muitos casos de bullshots, que é quando um jogo exibe gráficos mais bonitos nos trailers do que na versão final. Mas Tekken 5 fez o contrário, e o jogo final tem um visual melhor do que os mostrados nos trailers. Sim. A gente sabe que Tekken não ficou famoso só pelos seus gráficos no jogo, mas também pelas suas CGIs pré-renderizadas. Dessa vez, a introdução e os finais foram feitos pela Digital Frontier, um estúdio de animação japonês que é responsável pelos CGIs de vários jogos e filmes animados, tendo trabalhado em franquias como Resident Evil, Yakuza e Super Smash Bros. Kazuya. No Tekken 5, eles se superaram, fazendo o que pra mim é a melhor abertura de todos os jogos de luta até hoje. Curiosamente, Kazuya e Yakuza, né? Se trocar a palavra assim, mudar as paradas. Yakuza, Kazuya. Sua qualidade gráfica foi absurda pra época e envelheceu muito bem. A primeira parte do Kazuya e Heihachi contra os Jacks tem uma coreografia de luta ótima e um final marcante. E a segunda parte deixa a gente muito empolgado para jogar com os outros personagens, além de contar com uma música que ficou grudada na memória de muitos jogadores. Here we go. Muito foda essa música, cara. Já os finais também são muito bem feitos, e assim como nos jogos anteriores, alguns são mais sérios e outros são cômicos. Eu já perdi a conta de quantas milhões de vezes eu assisti esses finais, então eu tenho um viés, mas eu acho que os Tekkens que vieram depois não tem tantos finais bons quanto o Tekken 5. Apesar de as CGIs terem sido muito marcantes, eu também queria dar um pouco de atenção aos prólogos do modo de história. Eles trouxeram um estilo de arte diferente dos prólogos do Tekken 4, com ilustrações bem legais feitas pelo Juni, que até hoje faz artes pro Tekken e outras franquias de jogos, e narrações pelo Robert Belgrade, que foi o dublador do Alucard no Castlevania Symphony of the Night. Caraca, que legal! Em relação à sua direção de arte, Tekken 5 abandonou o design realista do Tekken 4 e implementou visuais mais fantásticos e exagerados. Por exemplo, os cenários são bem variados, trazendo desde um típico templo japonês até uma colônia espacial. Por sua vez, os personagens possuem uma musculatura mais definida e proporções mais exageradas, e suas roupas possuem muito mais detalhes do que nos jogos anteriores, mas ainda mantendo, na maioria dos casos, o mesmo padrão que já existia desde o Tekken 1, no qual o personagem possui uma roupa casual e uma mais típica de artes marciais. Sim. Vale lembrar que alguns personagens possuem roupas a mais feitas por artistas convidados. Katsuya Terada, ilustrador famoso por seus designs super detalhados que misturam ficção científica e fantasia, fez roupas para Raven, Gunryu e Xiao Yu.
Caraca. Mamoru Nagano, designer de mechas de Heavy Metal L Game e de alguns Gundams, voltou para fazer a roupa extra da Ana, assim como ele tinha feito no Tekken 3. Uau. Mutsumi Inomata, uma das principais designers de personagens da franquia Tales of, fez roupas pro Jin e pra Xiaoyu. All Great, artista de Tenjo Tenge e Air Gear, fez Olha. designs pra Asuka e pro Yoshimitsu. Tenjo é brabo. Ryoji Minagawa, artista de Spriggan e Project Arms, fez o Lee e o LoL com designs que me lembram os personagens do seu mangá Peacemaker. Uau. E por último, mas não menos importante, Keisuke Itagaki, criador de Baki, fez uma roupa para o Bruce. E seu envolvimento com o Tekken me deu mais um motivo para acreditar que o Fengwei foi totalmente inspirado no Retsu do Baki. Pode crer. Todo esse visual fantástico precisou ser acompanhado por uma trilha sonora à altura. E Tekken 5 traz músicas que misturam principalmente techno e rock pesado, que deram um ar mais radical ao jogo, parecido com o que havia sido feito em Tekken 3. Algumas das músicas do Tekken 5 são favoritas dos fãs até hoje, como Moonlit Wilderness, que também ganhou destaque pelo cenário que acompanha. Ah, que bonito. Tekken 5 foi um enorme sucesso de crítica e de vendas, vendendo mais de 6 milhões de cópias. Então, Caraca. não é surpresa que a Namco tenha lançado algumas novidades para o jogo. A primeira delas foi uma atualização para a versão de fliperamas, que ficou conhecida como Tekken 5.1, que trouxe ajustes ao gameplay e correção de bugs, tirando, por exemplo, o combo infinito que o Steve tinha na versão inicial. Já em dezembro de 2005, foi lançado o Tekken 5 Dark Resurrection, uma verdadeira expansão para os fliperamas. Não conheço. Ah, pro fliperama. Além de mais ajustes ao gameplay, incluindo novos golpes e ranks, Dark Resurrection trouxe mais 3 personagens, que foram os estreantes Dragunov e Lili, e um novo Armor King, que apesar de não ser o mesmo Armor King dos jogos anteriores, manteve o mesmo estilo de luta com novas animações. A maioria das arenas de Dark Resurrection são versões modificadas das arenas do Tekken 5, com visuais diferentes e uma nova trilha sonora, mas o jogo também trouxe novas arenas, sendo a minha preferida a Floresta dos Lobos, que tem uma das minhas músicas preferidas de toda a franquia. Um detalhe da trilha sonora que eu preciso comentar é que a música de abertura do Dark Resurrection me lembra demais a música Wicked Child do Castlevania, e eu não sei até hoje se isso foi coincidência ou plágio. Caraca. Dragunov. Pode ser homenagem, pô. De repente. Eita! Além das arenas, os personagens também sofreram atualizações no seu visual, mas não foi nada muito gritante. Basicamente, todos vêm com novas cores padrão, inclusive com renders novos com essas cores, mas ainda é possível usar as cores antigas graças à customização. Além disso, Dark Resurrection trouxe novos itens de customização para todos os personagens, inclusive para o Ed, que passou a ser um personagem separado da Christie. Porém, quem passou pela mudança de visual mais radical foi o Jinpachi, que agora parece ser feito de fogo. Caraca! Além da grande quantidade de itens de customização, eu achei legal que muitos deles fazem referências específicas relacionadas aos personagens, como o Yoshimitsu com peças da sua clássica roupa do Tekken 3 e da Kunimitsu, e o Heihachi com as sobrancelhas do Heihachi Edajima, personagem do mangá Sakigake Otokujuku, no qual ele foi baseado e que inclusive também foi dublado pelo Daisuke Gori. Olha, que legal! Eu lembro que na época em que Dark Resurrection foi lançado, eu sofri porque ele não tinha sido lançado pro PS2, mas felizmente depois ele saiu pro PSP, o que me fez finalmente juntar dinheiro pra comprar um. A versão de PSP, chamada que legal, mano. Parabéns, cara. Caraca, que figuras bonitos. A capa é muito bonita também do jogo. Puta que pariu. Tekken Dark Resurrection foi lançada em julho de 2006. Caraca. Além de ter um gráfico maravilhoso pro PSP, ela já vem com todos os personagens desbloqueados e traz todo o conteúdo da versão de fliperamas e alguns modos extras. Os modos tradicionais estão presentes e o Tekken Bowl está de volta, mas essa versão é mais fácil do que a que tinha no Tekken Tag, porque sua física é um pouco diferente. Alguns modos de desafio também foram introduzidos, como o Command Attack, Gold Rush e Roulette Battle, que nos ajudam a ganhar dinheiro mais facilmente. A maior novidade foi o modo Dojo, que parece uma cópia do Arcade Quest do Virtua Fighter 4. A gente tá vendo um padrão aqui, né? Nesse modo, avançamos por dojos em uma ilha na qual enfrentamos ghosts cada vez mais difíceis semelhante, em normais de torneios. Também é possível enfrentar ghosts de outros jogadores que podiam ser baixados da internet ou de outros PSPs. Até hoje eu tenho aqui vários ghosts que eu baixei do saudoso Tekken Zaibatsu e transferi do PC pro meu PSP. E por falar em enfrentar outros jogadores, Tekken DR pode ser jogado em multiplayer via Ad Hoc. E uma coisa bem legal é que não é preciso que os dois jogadores tenham o jogo. Basta um jogador ter o jogo instalado e compartilhar o jogo com seu oponente em outro PSP para jogar de dois.
Tekken 5 Dark Resurrection também foi lançado para o PS3 em dezembro de 2006, e depois ele ganhou uma atualização em agosto de 2007 com o modo online e mais modos offline. A versão de PS3 conta com os melhores gráficos de todas as versões, com resolução de 1080p. E como o visual do Tekken 5 é fichinha pro PS3, o carregamento entre as partidas é basicamente instantâneo, tanto que dá até para pular a tela entre as lutas. Porém, infelizmente, essa versão tem menos conteúdo extra do que as versões de PS2 e PSP. Na galeria, só é possível assistir os finais do Armor King, Dragunov e Lili, e tem como liberar algumas artes. Caramba, fora isso, bonito, hein? os únicos modos de jogo offline são Ghost Battle, Arcade, Survival e Treino. Quanto ao modo online, ele era aceitável pra época, mas eu testei ele pra gravar esse vídeo e parece que ele não funciona mais. Apesar de pouco conteúdo extra, Tekken DR de PS3 tem a maior quantidade de conteúdo no gameplay em si, Caraca. trazendo todas as arenas do Tekken 5 original, além das arenas do DR. Porém, sua maior adição é o Jinpachi como personagem jogável, contando com todos os seus recursos roubados de chefão, desde os elétricos feitos facilmente somente com diagonal e 2, até a possibilidade de metralhar o fogo na barriga. Caraca! Infelizmente, essa versão do jogo só foi lançada digitalmente e já foi deslistada da PS Store. Ah. Então, se vocês já compraram Tekken DR pro PS3, deixem ele instaladinho aí. Agora, pra quem não tem ele instalado no PS3, felizmente já é possível emular ele no PC. Ah, que legal. A maior Black do Brasil Menos mal, tá de né? volta. Aproveite esses descontos e condições. Super Black ao vivo, Casas Bahia. Bom, depois de tudo isso, eu queria falar sobre o principal motivo de eu ter feito esse vídeo, que é o legado de Tekken 5. Eu acho que ficou claro aqui que todas as versões do jogo são excelentes, e que em questão de gameplay, Dark Resurrection traz a experiência mais polida de todas, sendo até hoje um dos maiores queridinhos dos jogadores profissionais. Porém, eu quero destacar o impacto da versão de PS2 de Tekken 5, que conseguiu a façanha de agradar tanto os jogadores competitivos quanto o grande público casual, tendo se tornado um dos jogos mais aclamados e bem vendidos do PS2. Aliás, eu acho até importante lembrar dessa questão das vendas, porque dentro do nicho dos jogos de luta, existe um discurso de que nos meados dos anos 2000, os jogos de luta estavam passando por uma era das trevas. Mas de verdade, isso só vale pra quem só se prendia aos jogos de luta 2D da Capcom e da SNK, porque Tekken e outros jogos de luta 3D estavam indo muito bem. Inclusive, na minha experiência pessoal, foi nessa época em que eu passei a ter contato com as comunidades brasileira e internacional de Tekken, que eram bem ativas. Graças ao Orkut e a sites como Tekken Zaibatsu e SD Tekken, eu passei a compartilhar minha paixão por Tekken com desconhecidos mundo afora, já que meus amigos não aguentavam mais eu falando de Tekken 5 pra lá e de Jinpachi pra cá. Além disso, a partir desse ponto eu passei a entender mais sobre o jogo, aprendendo as notações dos comandos e vendo vídeos de combos e de torneios, isso quando o YouTube ainda estava começando a decolar. Ou seja, foi na época do Tekken 5 que eu saquei que ser bom de verdade era muito mais do que ganhar dos amigos da escola ou do prédio. Ah, que legal. Voltando a falar do seu legado, a jogabilidade de Tekken 5 é tão boa que ela serviu de base para todos os Tekkens lançados desde então. Podem ver que de lá pra cá, não houve grandes mudanças nos sistemas básicos de Tekken, e cada jogo subsequente só adicionou alguma mecânica nova, como extensores de combos diferentes e especiais. Ou seja, Tekken 5 e Dark Resurrection foram os últimos Tekkens puros, sem firulas a mais, e eu acho que a Bandai Namco nunca mais teve coragem de tentar inovações em aspectos mais fundamentais do jogo, como seu sistema de locomoção, sua física e as propriedades dos ataques. Por causa disso, por mais que os jogos que vieram depois tenham sido bons, todos ainda estão sob a sombra do Tekken 5, e nenhum deles teve o mesmo impacto com o grande público que ele teve. Concordo. Eu acho que em questão de fama pra galera mais casual, talvez Tekken 5 só perde pro Tekken 3, então a aposta da Namco de voltar às raízes deu muito certo pra eles. Por isso, eu digo que até o momento, Tekken 5 é um jogo insuperado. Eu não acho que ele seja insuperável, mas duvido que a Bandai Namco vai ter vontade de tentar alguma mudança fundamental na franquia tão cedo. Acho que Por não. fim, chegou a hora de colocar Tekken 5 no Quebra-Pau Index, o nosso ranking dos melhores aos piores jogos de luta. E é óbvio que ele vai ficar na categoria dos melhores jogos de todos os tempos. Aliás, eu considero um dos melhores jogos de todos os tempos em geral, e não só de luta. Mas agora eu quero saber de vocês. Já jogaram Tekken 5? E pra quem jogou, quais são suas memórias com essa obra-prima? Digam aí nos comentários e sugiram também outros jogos das antigas que vocês querem ver aqui no canal. E é claro, se vocês forem novos por aqui, deixem o like e se inscrevam pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima! Cara, aqui tá a história de Tekken 5. Bora ver, é o último vídeo, vamos ver aqui o que ele falou. Em 2004, a série Tekken completava 10 anos de existência, e nada seria melhor para comemorar a ocasião do que lançar um novo jogo. Assim, Tekken 5 veio para unir o que havia de melhor nos jogos anteriores, eliminar o que havia sido criticado e adicionar novos elementos a seu gameplay, trazendo uma locomoção mais rápida e a possibilidade de combos mais longos, ajustando a interação com as paredes e abandonando o sistema de troca de posições e relevos. Além disso, o jogo voltava a ter cenários infinitos.
Outras novidades foram influenciadas pela concorrência, mais especificamente por Virtua Fighter 4, com a introdução do sistema de ranking, no qual podemos progredir a graduação dos personagens ao longo das partidas, e um sistema de customização, no qual compramos roupas com o dinheiro que ganhamos nas lutas. Vale ressaltar que alguns personagens ganharam roupas extras desenhadas por artistas convidados. O design dos personagens, os cenários e a trilha sonora trouxeram de volta o aspecto mais fantástico dos jogos anteriores a Tekken 4, e o jogo esbanjava uma nova engine gráfica. Completando a onda de elementos clássicos, vários personagens que não apareciam há muito tempo voltaram, sendo que todo o elenco contava com um arsenal gigante de golpes novos. Tekken 5 foi lançado em novembro de 2004 para os fliperamas japoneses e em fevereiro de 2005 para o PlayStation 2. Algumas semanas antes do lançamento da versão de console, um disco com a demo de Tekken 5 foi lançado junto a Death by Degrees, um jogo de ação protagonizado por Nina Williams. Sua história não é canônica e o jogo não foi bem recebido pelo público e pela crítica, mas é uma boa pedida para quem gosta de jogos desafiadores e para quem quer ver mais das irmãs Williams em ação. Tá me lembrando aquele... Se bem que Chaos Legion, não sei se vocês já jogaram, é um jogo apelão pra caralho também, mas é muito bom, muito bom. Quando a versão de PlayStation 2 de Tekken 5 foi lançada, ela veio com o maior número de conteúdos extras que a franquia já havia mostrado, pois além dos clássicos modos já existentes nos jogos anteriores, tivemos um novo modo arcade, no qual podemos lutar infinitamente com oponentes controlados pela CPU que simulam jogadores reais, o modo Arcade History, que celebra os 10 anos da série, trazendo as versões de fliperama dos Tekkens 1, 2 e 3, além de Starblade, e um novo modo de aventura chamado Devil Within, no qual controlamos Jin em uma história à parte. Eu gostei. Ainda em 2005, a versão de arcades recebeu uma atualização com ajustes principalmente em seu equilíbrio, que ficou conhecido como Tekken 5.1, e em dezembro do mesmo ano, foi lançado o Tekken 5 Dark Resurrection. E no caso, esse Dark Resurrection ele veio antes do 6, então, que já colocou o Dragon 9 ali e tal, a Lily. Uma imensa atualização que trouxe mais personagens, cenários, golpes, ranks e customizações. Esta última versão acabou recebendo ports para o PSP e para o PS3 em 2006, sendo que a versão portátil trazia alguns recursos exclusivos, como multiplayer em ad hoc, a possibilidade de baixar os personagens de outros jogadores, os modos Dojo e Challenge, além do retorno do Tekken Bowl, enquanto a versão de PS3 trazia gráficos em alta definição, um modo online e a presença do chefão do jogo como um personagem jogável, o que não era possível nas outras versões. Finalmente falando da história, Tekken 5 teve a árdua missão de detalhar a trama do maior elenco que a série já teve em um jogo canônico. Agora, vamos relembrar essa gigante história. Logo após as batalhas finais do quarto torneio do Rei do Punho de Ferro, que ocorreram no Honmaru, o templo da família Mishima, Jin assumiu sua forma demoníaca e foi embora voando, abandonando Heihachi e Kazuya. Foi o Jin. Assim que Heihachi e Kazuya acordaram, eles foram cercados por um exército de Jacks que foi enviado pela D-Corporation. Inicialmente, Heihachi pensou que essa fosse uma armadilha de Kazuya, mas os robôs atacaram os dois, e eles tiveram que lutar lado a lado pela primeira vez. Apesar de seus esforços combinados, as ondas de Jax não paravam de chegar, e assim que uma oportunidade apareceu, Kazuya traiu Heihachi e fugiu, deixando seu pai para trás em uma explosão que destruiu todo o templo. Após a explosão, Heihachi foi declarado morto, mas uma nova ameaça surgia sob as ruínas do Honmaru. Essa ameaça era Jinpachi Mishima, o pai de Heihachi, que havia sido confinado há 40 anos embaixo do templo após ter sido traído por seu filho e que acabou morrendo em seu calabouço até ter sido ressuscitado por um espírito maligno que o dizia para destruir o mundo. Como a Mishima Zaibatsu estava sem um líder, Jinpachi tomou o controle da empresa e um mês depois, o quinto torneio do Rei do Punho de Ferro foi anunciado. Como Jinpachi não tinha forças para controlar o espírito que habitava seu corpo, ele mandou uma carta para seu amigo de infância, Wang Jinrei, em um último ato de consciência humana. Antes de ter sido aprisionado, Jinpachi havia dito a Wang que para preservar a paz, a linhagem dos Mishimas deveria ser destruída. Agora, anos após saber da morte de seu velho amigo, Wang recebeu um convite para o quinto torneio junto à carta de Jinpachi, dizendo que ele precisava de sua ajuda. Confuso, Wang aceitou o convite para ver se seu amigo realmente ainda estava vivo. É triste. A energia emanada pela libertação de Jinpachi também foi responsável pelo novo despertar de Mokujin, que ganhou vida há 2 anos atrás quando Jin enfrentou Ogre e que não se movia desde a vitória de Jin. E quanto ao resto da família Mishima? Onde foi parar cada um depois da explosão do templo? Primeiro, vamos falar de Jin Kazama, que após ter deixado Honmaru, acordou no meio de uma floresta completamente destruída e percebeu que ele mesmo havia sido responsável pela destruição enquanto estava consumido pelo poder demoníaco. Voltando a Yakushima,
Jin passou a ter vários pesadelos que ativavam seu gene demoníaco. Por isso, ele saiu em uma jornada para acabar com o mal dentro dele, pois ele não sabia mais por quanto tempo ele conseguiria aguentar até que este poder o consumisse completamente. Pela primeira vez, também podemos jogar com Devil Jin, que é justamente Jin em sua forma demoníaca e que apresenta um estilo de luta mais parecido com o que ele tinha antes de Tekken 4. De forma parecida com o que Jin havia feito, Kazuya conseguiu fugir voando após ter se transformado em demônio. Querendo se vingar dos membros da G-Corporation que o traíram, ele entra no 5º torneio. Já Heihachi não teve o tempo de pensar em se vingar como Kazuya. Apesar de ele estar no jogo, Heihachi não participou do 5º torneio, já que após sobreviver à explosão, ele só acordou depois que o torneio já tinha terminado. Sabemos que os Jacks que atacaram Heihachi e Kazuya vieram da G-Corporation, para quem Jane estava trabalhando desde que foi atacada por soldados da Tekken Force dentro das indústrias da Mishima Zaibatsu. Ela sobreviveu graças a Gunjack e foi resgatada pela G-Corporation. Com o tempo, Jane desenvolveu Jack 4 e seu sucessor, Jack 5, que seria testado no 5º torneio. A explosão do templo causada pelos Jacks foi testemunhada por Raven, membro de uma agência internacional de espiões que estava investigando a Mishima Zaibatsu e a G-Corporation, e autor da célebre frase Após saber que o 5º torneio havia sido anunciado, Raven se infiltrou no evento para saber mais. Outra nova adição ao elenco foi Asuka Kazama, uma colegial que aprendeu o estilo Kazama de luta com seu pai e que passava os dias resolvendo brigas alheias pelas ruas. Um dia, ao chegar em casa, ela se deparou com o dojo de sua família destruído e soube que seu pai foi parar no hospital. Lei Wulong, que estava investigando o caso, disse a Asuka que o responsável estaria no torneio, e por isso ela decidiu participar. O criminoso em questão era Feng Wei, um prodígio do Kenpo chinês especialista no estilo do punho divino, que havia matado o próprio mestre após ter sido repreendido por lutar fora de sua escola, desafiando outros lutadores. Ele entrou no torneio para recuperar os pergaminhos que continham os segredos do punho divino, que haviam sido roubados anos atrás, estando nas mãos da Mishima Zaibatsu. Como já sabemos, não era somente Asuka que estava atrás de Feng, já que Lei estava investigando o caso dos dojos destruídos desde que ele voltou a Hong Kong, depois de ter acabado com o sindicato que tentou assassinar Steve no torneio anterior. Como muitos amigos de Lei foram atacados, ele se dedicou a achar o responsável, mas Feng acabou sumindo. Pouco tempo depois, Lei soube de crimes semelhantes ocorrendo no Japão. Esperando que o próximo alvo de Feng seria o torneio, Lei teria sua oportunidade de prendê-lo. Quanto a Steve, que havia descoberto com a ajuda de Lei que ele era uma criação da Mishima Zaibatsu, seu propósito ao entrar no torneio era impedir que a Zaibatsu criasse mais monstros como ele. Sua mãe, Nina Williams, ficou sabendo pelo sindicato que Steve era seu filho, mas ela não sentiu nada a respeito. Quando o sindicato caiu pelas mãos de Lei, Nina decidiu ir atrás de sua irmã, Anna Williams, para tentar recuperar as memórias de seu passado. Anna, por sua vez, sentia que algo faltava em sua vida desde o desaparecimento de sua irmã, até o dia em que ela recebeu um telefonema de Nina. Poucos dias depois, as duas se encontraram e tiveram uma batalha que durou dias, até elas decidirem acertar as contas no 5º torneio. Vários outros lutadores entraram para resolver alguma rivalidade. Esse foi o caso, por exemplo, de Craig Marduk e King, que após ter derrotado Marduk no torneio passado, o seguiu até o hospital para matá-lo, mas percebeu que a vingança não resolveria nada. Porém, Marduk ficou inconformado com a derrota, e um dia, vestindo uma máscara igual a de Armor King, espancou todos os participantes de um campeonato de Vale Tudo e avisou que King seria o próximo. Carai! Para impedir que seu rival sujasse o nome de seu mestre, King aceitou o desafio de Marduk. Estranhamente, também temos a participação no torneio de um novo Armor King, cuja verdadeira identidade só seria revelada no jogo seguinte. O desejo de vingança também levou Yoshimitsu ao torneio, pois enquanto invadia o cofre da Mishima Zaibatsu no torneio anterior, ele encontrou Brian ferido e o ajudou a escapar, levando-o para o laboratório do Dr. Boskonovich. Brian acreditava que o doutor lhe daria um corpo perfeito, mas ao acordar, o cientista lhe disse que seu corpo era muito complexo para ser alterado, mas ele tinha conseguido instalar um gerador perpétuo no corpo original de Brian. Ao saber de seu poder ilimitado, Brian atacou o doutor e os membros do clã Manji, deixando o laboratório em ruínas. Um mês depois, quando foi visitar o laboratório, Yoshimitsu encontrou seus amigos assassinados por Brian. Como Brian queria usar o 5º torneio para testar suas novas habilidades, Yoshimitsu decidiu participar para se vingar. Outro lutador que entrou atrás de seu rival foi Hwoarang, que havia sido preso pelas forças armadas coreanas por ter fugido do serviço militar no torneio anterior. Caraca! Na embaixada coreana, ele recebeu uma carta de seu mestre, Baek Do-san, que havia passado mais de um ano em coma após ter sido atacado,
tendo se recuperado em um hospital militar. A pedido do ministro da Defesa coreano, Baek concordou em ajudar a treinar soldados e escreveu a carta a Hwarang pedindo que ele voltasse ao exército. No dia seguinte, Hwarang voltou para a Coreia para completar seu treinamento e, após o término do seu serviço militar, os dois entraram num torneio como mestre e pupilo. Além de Baek, outro lutador das antigas que estava voltando era Bruce, que havia largado a vida de mercenário de Kazuya há 21 anos, passando a trabalhar em uma escola de sobrevivência. Ao descobrir que Kazuya havia lutado no torneio anterior, e que a Zaibatsu iria organizar o 5º torneio em breve, Bruce ficou curioso para saber o que estava acontecendo por trás de tudo isso, decidindo participar do torneio. O fato de Kazuya estar vivo também foi uma surpresa para Lee, que o enfrentou no torneio passado, mas que acabou perdendo o foco e a luta. Agora, com a suposta morte de Heihachi, Lee decidiu tentar tomar a Zaibatsu, mas era tarde demais, pois alguém já estava no comando. Pensando que Kazuya estivesse interferindo em seus planos novamente, Lee entrou no torneio com o objetivo de derrotar Kazuya e tomar a Zaibatsu. Quem também tinha a intenção de tomar a Zaibatsu era Kuma, que havia derrotado Paul no 4º torneio, mas que não teve tempo para comemorar, pois ficou sabendo da morte de Heihachi pouco depois. Perdido sem seu dono, Kuma ouviu que a Mishima Zaibatsu estava um caos, e foi até a sede da empresa para salvá-la, mas acabou descobrindo que alguém já tinha tomado o controle, forçando-o a voltar para as montanhas. Ainda assim, Kuma resolve entrar no torneio para proteger o legado de Heihachi. Que maneiro. Já seu rival, Paul Phoenix, resolveu recomeçar seu treino após ter perdido para Kuma. Quando a hora do torneio chegou, Paul acreditava estar pronto para provar que ele era o lutador mais forte de todo o universo. Ainda tentando ter acesso aos recursos da Mishima Zaibatsu, temos Julia Chang, que não conseguiu recuperar os dados de sua pesquisa sobre reflorestamento no torneio passado. Ela até tentou continuar sua pesquisa, mas ainda precisava daqueles dados. Após receber uma carta com um convite para o 5º torneio, ela entrou com o mesmo objetivo de antes. A participação de Julia foi responsável por levar Ganryu ao 5º torneio. Ganryu estava aposentado e cuidava de sua escola de sumo para se esquecer de Michelle Chang, seu amor não correspondido. Porém, enquanto assistia ao 4º torneio, Ganryu viu Julia, que era idêntica a seu antigo amor, e se apaixonou novamente. Assim, ele entrou no torneio para conseguir os arquivos de pesquisa que Julia queria, tentando ganhar seu coração. Mais uma lutadora que estava de olho na Mishima Zaibatsu era Lily de Rochefort, a filha única de um magnata do petróleo de Mônaco, que havia começado a lutar seriamente após ter sido sequestrada, tendo conseguido se livrar sozinha dos sequestradores depois de baterem todos eles. Porém, como seu pai não aprovava que ela lutasse, Lily passou a viajar mundo afora participando de torneios de briga de rua sob o disfarce de uma simples viagem de férias. Um dia, após derrotar um lutador em São Francisco, ela recebeu o convite para o 5º torneio do Rei do Punho de Ferro. Ao descobrir que o torneio era organizado pela Mishima Zaibatsu, que ela acreditava ser a maior fonte de problemas para os negócios de seu pai, ela decidiu participar. E o que a Mishima Zaibatsu Além faz de que não é Lily de problema? Armor King, Tekken Dark Resurrection trouxe ao elenco Sergei Dragunov, um membro de elite das forças especiais russas. Ele foi enviado ao Japão em uma missão secreta após participar de uma pesquisa feita no Ártico pelos militares russos para o desenvolvimento de recursos naturais. Durante as escavações, um objeto estranho havia sido encontrado e transferido em segredo a um centro de pesquisa para ser estudado. A pesquisa mostrou que o objeto tinha alguma ligação com Devil Jin, e por isso, Dragunov foi enviado ao torneio para capturá-lo. Motivos financeiros foram a razão para que alguns guerreiros buscassem o prêmio do torneio. Um deles foi Marshall Law, que havia falhado em sua tentativa de perder sua carreira no torneio passado, e estando falido, ficou no Japão para trabalhar como lavador de louças. Um mês depois, sua esposa ligou avisando que seu filho, Forrest Law, havia se acidentado andando na moto de Paul. Para conseguir arcar com os custos do tratamento de Forrest, Marshall entra no 5º torneio. Muito bom. Também tentando bancar o tratamento de um ente querido, temos Christy Monteiro e Ed Gordo, que entraram na expectativa de usar a tecnologia da Mishima Zaibatsu para achar uma cura para a doença terminal do avô de Christy, que havia acabado de sair da prisão. Vale lembrar que na primeira versão de Tekken 5, Ed aparece com uma roupa desbloqueável de Christy, mas ele virou um personagem separado em Dark Resurrection. Tentando usar o dinheiro da Zaibatsu de uma forma totalmente inusitada está Lin Xiaoyu, que ficou sabendo sobre o passado conturbado dos Mishimas através de Yoshimitsu. Imaginando que ela poderia mudar tudo se ela pudesse voltar no tempo para impedir que Heihachi jogasse Kazuya da montanha quando ele era criança, Xiaoyu encontra um cientista que afirma ser capaz de construir uma máquina do tempo, mas por um preço altíssimo. Para conseguir o dinheiro necessário, ela entra no torneio. Como Xiaoyu estava muito preocupada desde o torneio passado, Panda ficou um bom tempo pensando em como alegrá-la, e pensou que se ela pudesse encontrar Jin, Xiaoyu poderia ficar feliz novamente, mas Panda não conseguiu achá-lo. Após bolar o seu plano de viajar no tempo, Xiaoyu finalmente estava empolgada novamente, e perguntou se Panda queria entrar com ela no 5º torneio. Apesar de não saber os motivos de Xiaoyu entrar no torneio, Panda decidiu acompanhá-la.
Além dos ursos, desta vez temos o retorno dos cangurus em Tekken 5, com a participação de Roger Jr. no torneio. O Roger pai havia sido o primeiro animal criado para fins militares pela Mishima Zaibatsu, e estava vivendo em paz após o segundo torneio. Porém, um dia ele foi levado para longe de sua esposa e de seu filho, levando Roger Jr. e sua mãe a entrar no torneio para tentar salvá-lo. No final do torneio, a batalha final se deu entre Jinpachi e Jin, que derrotou seu bisavô e tomou o controle da Mishima Zaibatsu. O que Jin faz após subir ao poder e as consequências de suas ações são os temas principais de Tekken 6, que veremos no próximo vídeo. Mais uma vez, comentem aí o que vocês acharam da volta às raízes pela qual Tekken passou nessa época, postem suas dúvidas ou críticas e não deixem de assistir os outros vídeos da nossa playlist. Até a próxima, pessoal! Pessoal, a história de Tekken. Esse é o canal Quebra-Pau Nights, ao qual vou me inscrever agora. Muito show de bola, cara, o canal, hein? Aí, várias paradas legais aqui, ó. Porra, muito foda, cara. Desisto de Virtual Fight 5. Análise do trailer. Análise da Miarizo no Tekken 8. Tem tempo meio, né? Caraca, muito foda. Eu vou dar uma olhadinha melhor depois, com certeza. Com certeza. Mas só depois, porque agora eu já estou terminando aqui. E se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like também aqui nessa produção e com certeza comenta, que eu quero saber o que você achou dessas produções aqui. Essa parada do Show do Milhão é braba, hein? Fala a verdade, cara. Show do Milhão era legal pra caramba. Você curtia? Eu sempre curtia. Era bom pra caramba. Mas falar, hoje em dia acho que eu não teria vontade de ir pra Show do Milhão não, cara. Mas Tekken, falando de Tekken, Tekken é sensacional e Tekken 5 é o meu favorito até hoje, cara. Até porque ele foi o que eu mais joguei, foi o que a galera mais jogou nos contras da vida. Muito bom. Mas é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tekken é foda pra caralho, na moral.